Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre um artista, chama-se Diebedo Francis Queré. Trata-se de um arquiteto e que produz uma arquitetura social sustentável. Vamos ver. O nome dele é Diebedo Francis Queré, de Burkina Faso, da África. Vamos vendo. Ele é um dos representantes mais importantes da construção social sustentável na atualidade, reconhecido no mundo inteiro. Houve uma exposição em Munique em 2016, fazendo uma retrospectiva dos trabalhos dele. Ele usa métodos e materiais tradicionais da construção, combinados com tecnologias contemporâneas. A profissão e a biografia desse arquiteto, incrivelmente, são associadas. Ele é nativo de Vilagando, em Burkina Faso, a gente vai ver já já, e o lugar não tem escolas, não tinha, né? Escolas, energia elétrica e água potável. Ele foi o primeiro da aldeia dele a estudar fora dali. O pai era um líder e ele foi para a casa de um tio na capital para estudar por lá. Ele ganha então uma bolsa de estudos na Universidade Técnica de Berlim, na Alemanha, e aí vai se formar lá. A filosofia de trabalho dele tem um alto valor humano, responsabilidade e respeito. Dizem Fombi Ti Mambe, ou seja, eu sou porque você é. Princípio de solidariedade e reciprocidade. Ele diz assim: construir é um ato social. Vamos junto. Aqui eu coloquei um mapa do continente africano para a gente poder localizar o país, Burkina Faso, onde está em vermelho aqui, que tem fronteira com Níger, Mali, Costa do Marfim, Gana, Togo e Benin. Aqui também a gente vai reconhecer o Sahel, que significa costa, fronteira. Tem mais ou menos 700 quilômetros de largura e 5.400 quilômetros de comprimento, para a gente entender esse lugar, como funciona, não é? É uma zona de transição entre a aridez do deserto do Saara e as terras férteis da savana. O clima é desértico com secas frequentes. E aqui eu coloquei a ideia do Ramatã, que é também chamado o doutor. Trata-se de um vento seco que sopra de nordeste até oeste, né, vindo do deserto do Saara. Sopra de dezembro a março e a temperatura baixa até 3 graus centígrados. Dá para a gente entender porque é chamado doutor, não é? Que no meio de um calor terrível desse, ele vai esfriando, embora venha com muita areia. E aqui eu coloquei o mapa do país, Burkina Faso, né? Capital Ouagadougou. E Gando, que é onde fica a aldeia do arquiteto, tá aqui, ó. Burkina Faso significa o país de pessoas honradas, olha aqui. Um dos países mais pobres do mundo, segundo o Banco Mundial. Pobreza, fome, sem eletricidade e água potável, a temperatura mais ou menos 45 graus centígrados. Foi uma colônia francesa, portanto o idioma oficial é o francês e também com línguas regionais. Independente a partir dos anos 60, né, e com golpes militares frequentes, lar de 19 milhões de pessoas, 50 etnias diferentes e mais de 60 línguas. E a taxa de analfabetismo está entre as maiores do planeta, em média 80%. Aqui coloquei a imagem, uma imagem dessa aldeia, que é Vilagando, né? Tem uma área rural a 200 quilômetros da capital, com mais ou menos 3.000 habitantes, temperatura média de 40 graus centígrados, severa escassez de chuva de outubro a junho e o resfriamento do Harmattan, chamado doutor, como a gente já falou. Esse é o local da oficina de arquitetura experimental de Francisco Queré. Aprendizagem, compartilhamento e promoção da comunidade de origem. Isso é o que ele vai buscar fazer nessa região. Vamos indo. Aqui uma foto do ano 2000 da aldeia,
para a gente pegar um pouco o lugar, a característica do lugar. Em 1998, enquanto ainda era estudante universitário, Querer fundou essa associação Blocos de Construção para a Escola de Gando, hoje é Fundação Querer, conseguindo angariar fundos para a construção da primeira escola primária. O objetivo, combinar o conhecimento adquirido nos estudos dele em Berlim com os métodos tradicionais de construção de Burkina Faso. Para ele, a sobrevivência de Gando depende de seu desenvolvimento e a chave para isso é a educação. Porque a gente fica pensando, podia ter feito um hospital, tanta coisa, é tão carente o lugar. Mas ele vai enfatizar a importância da educação, não só pela falta que fez para ele, como para todas as crianças e para a comunidade como um todo. A educação, portanto, é a chave do desenvolvimento. Vamos ver como é que ele vai fazendo essas relações. Aqui, duas escolas construídas, né? É o complexo da escola primária de Gando. Princípios básicos, o conceito climático natural, uso de materiais locais e a participação e o treinamento da comunidade da vila durante a construção. Projetos de poços profundos para angariar água potável, reflorestamento sustentável com sistema de irrigação inovador, a gente vai ver, a horta escolar e o conhecimento prático de agricultura sem pesticidas. Ele conta que antes, o lugar onde ele foi estudar, na capital, as escolas eram pequenas salas de aula para 80 a 100 crianças. A construção feita com blocos de cimento ocos e o teto baixo em metal corrugado. O aumento astronômico da temperatura ambiente, verdadeiras torradeiras, diz ele, portanto o aprendizado muito difícil. Ele conta que quando chegou em Berlim, por exemplo, ele teve que fazer vários cursos noturnos para poder acompanhar o pessoal. Não é fácil até poder se adaptar, não é? E agora eu vou mostrar então como o complexo da escola primária foi desenvolvendo foi possibilitando o desenvolvimento de outras construções. Com esta primeira construção, de 1998 a 2001, portanto ele ainda estava estudando, não é? Ele ganha o prêmio HCAN de arquitetura em 2004. Foi um sucesso. Desenvolvimento e melhorias técnicas no decorrer desses trabalhos. E mais prêmios ele foi ganhando. E conforme ele foi ganhando prêmios, e também com uma demanda crescente do lugar, ele vai utilizando o dinheiro desses prêmios para as construções subsequentes. Ele faz uma extensão escolar, e depois o alojamento para professores. Vamos imaginar que não havia professores locais, e então o governo acaba oferecendo o pagamento de professores, né, que migravam para o local, e aí então ele construiu os alojamentos, nós vamos ver. Aqui uma escola secundária, o plano, somente essa parte de cima é que está construída, o restante ainda está sendo desenvolvido. Ele chama Naaba Belém Guma, que é o nome do pai dele. Hoje é um liceu de ensino médio e já funcionando. E aqui a biblioteca, que ainda está em processo, a gente vai ver. Outras construções, outros projetos já estão em desenvolvimento, mas aí não consigo colocar aqui, vamos vendo. Aqui a construção dessa primeira escola. Conceito climático e ventilação natural. As paredes feitas com tijolos de barro local para fornecer a proteção térmica contra o clima quente. O teto é barro perfurado, tá vendo? De barro e todo ele furadinho para sustentar essa estrutura de metal, né? Para ampla ventilação. Estrutura feita de barras de aço e vigas de concreto. E o grande telhado de zinco pendente para proteger das chuvas, que é o que está começando a acontecer aqui nessa imagem. O resultado, a troca contínua de ar quente que sai e a ventilação, o ar de fora, vai fazendo reciclar esse ambiente que não vai precisar de um ar-condicionado comprado. Portanto, o ar-condicionado é natural, não é? Fazendo com que o ambiente fique extremamente agradável. Aqui eu coloquei uma imagem da escola por dentro, já concluída, e aqui uma nova construção, onde ele vai desenvolvendo
novas tecnologias, da escola secundária de 2008 a 2012. Inovação técnica mais rápida. Ele faz a estrutura e dentro dela ele vai despejar argila e uma pequena quantidade de cimento diretamente no molde, produzindo, portanto, uma qualidade e uma estética completamente diferente. Aqui eu coloquei a parte interna da escola para a gente ver como a mesma técnica, né, do ar que entra e recicla o ambiente, deixando muito mais agradável, torna a escola muito mais arejada, né? Então as salas são protegidas do calor por teto de grossos tijolos de argila, o ar quente interno pode subir e escapar pelas fendas, a gente vai vendo por aqui, ó, não só pelas janelas. As construções que respiram trabalham a favor do clima e não contra ele, diz o querer. Vamos junto. Olha como fica a parte de cima, né? Com os tijolos e as aberturas e também aquela parte mais transparente, mais clara para proteger das chuvas. Vamos vendo. Aqui o alojamento para professores. São 6 chalés construídos com material local e teto de barril. A gente vai ver daqui a pouco o que isso significa. Para acomodar o corpo docente e suas famílias. Então eles vêm da capital e permanecem aqui durante o período das aulas, né? O módulo básico, semelhante a uma cabana redonda tradicional, atendendo às necessidades de uma família toda. Essa cabana redonda eu vou mostrar daqui a pouquinho como ela é tradicional na região, que é um vocabulário muito peculiar. Vamos vendo. Aqui o reflorestamento sustentável, que é como um microecossistema. Vamos ver como funciona. Ele faz plantio em larga escala de mangueiras em torno das escolas, que são fontes nutricionais de proteção do solo contra a erosão, impedem a desertificação, regulam o regime das águas subterrâneas e também, claro, vão fornecer uma sombra importante para o lugar, sem nem a gente esquecer dos animais, né? Que pássaros que podem chegar lá, animais rasteiros, enfim, né? Um ecossistema completamente complementar a tudo o que precisa no lugar. Cada aluno recebe uma árvore para cuidar. A irrigação de tecnologia de gotejamento sem necessidade de rega todos os dias. A água é rara. Os potes de barro, como a gente vê aqui, ó, são potes tradicionais da região, ele fura e coloca água nele. E tem um gotejador que vai direto para as raízes, né? E, portanto, ele vai ser enchido uma vez por semana apenas, fornecendo às águas um suprimento pequeno, mas constante de água, sem perder absolutamente nada. Aqui eu quero mostrar a importância, não é, de um projeto, não é, de uma dinâmica de maquete que ele vai fazer para a população local. Vejam só que coisa maluca, né? De início, um preconceito material da própria comunidade, né? Argila como material vista como material de pessoas pobres. Portanto, ele tem preconceito não só com relação à comunidade local, como também enquanto ele estudava em Berlim, né? O pessoal não achava que ele fosse conseguir isso. De qualquer forma, ele vai buscar enfatizar a necessidade do uso do material local e também com uma tecnologia completamente contemporânea, não é? Então houve resistência inicial da população. Aos olhos do povo, uma boa escola deveria ser feita de vidro, concreto e aço. É a vida moderna, não é? E aí o Querer vai explicar que a influência colonial na região, e não só lá, em todos os lugares, não é? Acaba tendo uma rejeição completa aqui. Então ele vai fazer a maquete e vai mostrar para eles ao vivo como isso funciona. Todo mundo em cima dela e vê que não vai cair, não é? Para a compreensão conceitual do projeto. Então não adianta só ter um conceito, como eles vão compreender se a maioria é analfabeta, vamos concluir, não é? E portanto a maquete vai ajudar a fazê-los entender. Muitos trabalhadores da construção, como são analfabetos, eles precisavam então compreender esse lugar. A conquista do envolvimento de toda a comunidade com essa prática, não é? Do conceito arquitetônico à realização de cada etapa do trabalho.
A chave para fazer as pessoas acreditarem é fazê-las ver o resultado positivo, diz o querer. Vamos indo. Ele diz assim: a sustentabilidade e a durabilidade de nossos projetos decorre não apenas do produto acabado, mas de todo o processo de implementação. Quando um novo conceito é desenvolvido, ele é introduzido pela primeira vez na escola, pois as crianças aceitam as mudanças mais facilmente do que os adultos. Facilita a transição da escola para a comunidade e garante a durabilidade do conceito. Ao ajudar a comunidade a se ajudar, nossos projetos dão uma contribuição duradoura, engano, diz ele. Vamos lá. Aqui eu quero mostrar como é feito a junção daquilo que é tradicional com aquilo que é contemporâneo. Tradução e modernidade, participação cria aceitação. Os homens fabricam os tijolos de barro, lançam as fundações e constroem as paredes e instalam os telhados. Aqui eles estão fazendo a fundação com o método tradicional. Com esse furo eles vão batendo essas estacas embaixo, não é? Os membros da comunidade local são treinados como trabalhadores da construção civil e podem usar essas habilidades para encontrar trabalho na região e ganhar a vida. Ou seja, não só para fazer as construções do lugar, mas para usar esse conhecimento e sair, não é, do próprio lugar e fazer e usar esse conhecimento em outras construções. Aqui as mulheres, vejam só, elas batem no chão de barro e rebocam as paredes. Aqui tem uma foto delas agachadas desse jeito, fazendo o batimento do solo, né? Depois que ele está numa certa qualidade, elas vão fazer o polimento com pedra, todas elas juntas, ó, usando água, despejando água para poder deixar bem lisinho. Aqui eu mostro como ele vem desse cascalho e vai ficando com ele bem lisinho. Ele fala feito bumbum de bebê, né? Todo ele realizado por mulheres. Vamos junto? Aqui para a gente ver a biblioteca pública, né, que ele vai construir entre as escolas e todo o aspecto do campus, que vai ficando cheio de árvores, né? Conexão física entre a escola primária e sua extensão. A proteção do pátio contra os ventos do Armatã, que a gente vai vendo o lugar certinho que ele precisa colocar as aberturas para que o vento possa vir na direção certa sem prejudicar os ambientes, né? A geometria, renovação da arquitetura vernacular, vou falar disso daqui a pouquinho. Forma elíptica orgânica, olha como ele trabalha, né? Para lembrar essa forma tradicional da região, adaptada às condições locais. Vamos vendo. Aqui eu coloquei a imagem, vou repetir daqui a pouquinho, de como os habitantes fazem as suas construções, não é? Eles trabalham com barro e elas são todas arredondadas, daí ele ter feito esta e outras, né? A Casa dos Professores, inclusive, tem essa mesma forma. Olha isso. Isso aqui a gente chama de arquitetura vernacular. Na África, muitos em Burkina Faso vão desenvolver com materiais em argila, né, e outros recursos do próprio ambiente essas construções e as pinturas magníficas, que dá para a gente explorar bastante o jeito como eles vão decorando e diferenciando um lugar do outro, né? A decoração da fachada com símbolos étnicos, portanto, cada um desses símbolos não são à toa, eles têm uma representação importante para cada comunidade, realizado até hoje a partir de um projeto coletivo liderado por mulheres, ou seja, elas é que vão definir, vamos dizer, a codificação de cada ambiente como esse. A construção em madeira, argila, palha e esterco de vaca para maior flexibilidade e aderência às superfícies. Vamos andando. Aqui, então, essa biblioteca que foi feita com a partir dessa ideia da arquitetura vernacular, ela tem um teto onde eles vão usar essas bolinhas que a gente está vendo aqui, eles vão usar os vasos de barro artesanais produzidos por essas mulheres. Eu coloquei aqui a imagem delas transportando dos vasos e panelas que elas vão construindo com a argila local, não é?
Então, os homens vão cortando esses vasos para colocar no telhado, não é? E conseguir uma arquitetura completamente diferente. Olha o tamanho, cada um deles com um tamanho diferente, né? Eles chamam, portanto, telhados de barril. Formam clarabóias de barro com iluminação natural. Se eles são furados, né, a luz vai entrar por aqui através desses materiais que são, portanto, reutilizados, esses vasos, né? Os potes tradicionais são de barro, portanto, e todos com material da região, diferentes tamanhos, e vão sendo colocados aqui para que possa potencializar a circulação do ar nos ambientes internos. E olha que magnífico, não é? Aqui a gente vai vendo toda a construção das paredes também em argila e essa clarabóia fazendo o espaço ficar como um padrão caleidoscópico de luz, não é? Esses vasos sem fundo, portanto, eles vão permitindo que a luz entre, por cima deles vai uma segunda cobertura em policarbonato translúcido, portanto, o ar fresco e a luz indireta vai se movendo pelo chão durante o tempo inteiro. Magnífico, né? Quem quiser saber mais sobre isso, pode entrar no site e ver quanta coisa ele está desenvolvendo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nesse caso, acionem o sininho e compartilha para mais pessoas poderem saber quem é esse arquiteto tão bacana. Até a próxima!